Na parte 1 do resumo do volume 3, nós tivemos um arco focado na luta contra a Rainha de Sangue Elizabeth. E graças à ajuda do Cid, tudo acabou terminando bem. Mas agora, nessa parte 2, o Cid vai fazer algo bem questionável de começo, que é trair a sua própria organização. Sim, você não ouviu errado, o Cid vai trair a Shadow Guard. Se você quiser entender isso, é só assistir esse vídeo, porque hoje irei trazer a parte 2 do resumo do volume 3 da light novel de The Eminence and Shadow, onde agora a gente não vai ter tanta luta, mas a gente vai ter algo bem interessante acontecendo no meio de tudo isso. Então, sem enrolação, bora começar com esse vídeo. No último andar da Torre Branca, o espírito da raposa Yukimi estava esperando por alguém, e depois de esperar, a pessoa finalmente chegou. Esse convidado era Shadow, que atendeu ao chamado da raposa. Yukimi logo agradece por ele ter vindo e também queria mostrar gratidão por ele ter salvado ela da Rainha de Sangue. E eu nem preciso dizer que tipo de gratidão é essa, né? Mas, sendo o incrível assexual que é, o Shadow apenas rejeitou essa gratidão, e pressionando seus seios contra o braço dele, Yukimi vai direto ao motivo dela ter o chamado. Ela explica que desde que a empresa Mitsugoshi surgiu, elas têm criado muitos produtos de sucesso e têm conseguido muito dinheiro, mas claro, isso não passaria despercebido por outras empresas. Empresas essas que várias vezes tentaram sabotar a Mitsugoshi e também começaram a se juntar para acabar com ela, com essa equipe sendo chamada de Associação do Comércio. Com isso, uma guerra de negócios estava para acontecer entre essas duas empresas, e Yukimi, aproveitando que o circo estava pegando fogo, decidiu aproveitar dessa situação, e quando as duas empresas ficassem vulneráveis, ela e Shadow entrariam no meio dessa guerra para acabar com os dois lados e no final levar tudo para eles. E ao ouvir um assunto em relação a dinheiro, o ouvido de Shadow reagiu um pouco, e ele decidiu participar desse plano da raposa aproveitadora. Porém, ele não ajudaria como Shadow. Ele substituiu a sua roupa por um terno junto de uma máscara que cobria os seus olhos. E agora, ele adotava por um novo nome. E esse nome era John Smith. E claro, isso fez o Cid adorar aquilo, porque ele parecia muito com um agente secreto. E depois de se vestir, Cid diz nos seus pensamentos que o motivo dele estar traindo a Mitsugoshi é para poder dar uma acalmada na empresa, já que suas subordinadas estavam fazendo o que elas bem entendiam no meio dos negócios. Por isso, ele tinha o objetivo de destruir a Mitsugoshi e após isso criar uma nova empresa onde ele administraria, com claro, as mesmas pessoas que faziam parte da Mitsugoshi. E voltando à realidade, Yukimi, por mais que soubesse da força de John, disse para ele ter cuidado. E depois de falar isso, ela desamarra e mostra as suas costas, e nelas haviam muitas cicatrizes horrivelmente corroídas. E depois de mostrar suas feridas, ela explica que o culpado por aquelas marcas era um homem chamado Getan, que estava envolvido com a associação comercial, e ela tinha desejo de se vingar dele, o matando. E mesmo vendo a determinação de se vingar de Yukimi, John só permaneceu em silêncio e bebeu o resto do vinho. E voltando para os planos no meio da guerra, Cid, em um dia de folga, descobriu que a Mitsugoshi criou um banco para poder trocar cédulas por moedas ou produtos, o que fez com que as cédulas ficassem muito famosas pelo reino todo e fazer parecer que elas tinham muito mais valor do que as moedas. Além de, claro, melhorar o deslocamento delas, já que quem ficasse com notas não teria problema em levar uma quantidade enorme diferente das moedas. As outras empresas, claro, não perderam tempo em criar cédulas, com cada empresa meio que criando o seu próprio crédito. Porém, ele percebeu que havia um erro nesse sistema de crédito das duas empresas, e aproveitando-se desse erro, no dia seguinte, indo até Yukimi adotando o disfarce de John, Cid conseguiu convencê-la a criar notas de dinheiro falsas, para que assim o valor dessas notas acabassem inflando, e aí seria só questão de tempo até as duas empresas acabarem falindo, porque com tantas notas eles não poderiam trocar todas elas por moedas. O plano fez Yukimi ficar ainda mais intrigada com John, pois antes ela só se interessou nele por causa da sua força, mas após ver a sua inteligência, ela não podia não achar ele alguém impressionante. Com isso, Yukimi ficou encarregada de criar notas falsas, enquanto John lidaria com as pessoas que tentassem descobrir de onde vinham essas notas. Assim, uma guerra de negócios finalmente tinha começado. Enquanto as notas falsas começavam a ser espalhadas, algumas coisas têm acontecido. A associação comercial mandou mercenários para atacar uma carruagem da Mitsugoshi, mas pro azar deles, eles atacaram a carruagem que tinha a presença de Nu, Beta e Alpha, e rapidamente eles foram massacrados por elas. Quando a notícia sobre a morte dos mercenários chegou aos ouvidos de Getan, ele tentou de novo atacar a Mitsugoshi, mandando mais alguns mercenários, mas de novo eles foram massacrados. E em um desses massacres, a Gama mostra suas habilidades, que não são das melhores, já
já que ela só conseguiu matar um deles porque ela acabou tropeçando e a espada dela foi pra cabeça de um dos mercenários. Essa demonstração de força fez Gitan ficar impressionado e irritado, mas vendo que usar força bruta não seria o suficiente para destruir a Mitsugoshi, ele decidiu abordar um outro plano, o plano de espalhar cédulas falsas para poder sobrecarregar a empresa inimiga. Mas mal ele sabia que nenhuma das cédulas falsas sairiam daquele lugar. Quando as notas falsas de Yukimi começaram a dar sinal de vida, Gamma reportou sobre isso para Alpha. A quantidade ainda era baixa, mas era questão de tempo até se tornar um verdadeiro problema para elas. E por isso se tornou prioridade investigar a origem dessas notas. E durante a noite, encontrando uma carruagem suspeita, 3 integrantes da Shadow Garden encontraram uma carruagem suspeita possivelmente responsável pelas notas. Essas integrantes eram 664, 665 e 666, que era Rose. 664 estava reclamando com Rose por ela sempre estar agindo sem ser ordenada, e isso parecia estar dando uma bela dor de cabeça para a líder do esquadrão. Ela acabou se distraindo porque a outra membra acabou bocejando, mas diferente dela, Rose conseguiu perceber alguma coisa estranha e logo mandou as suas colegas pararem, e em volta delas, elas finalmente conseguiam ver o que pareciam ser fios mágicos. E o dono desses fios era Sid, ou melhor, John Smith, que adotou um novo estilo de batalha para não ser descoberto tão rapidamente. Elas até tentaram lutar contra ele, mas o ambiente estava cheio com os fios de John, inclusive fios que estavam a um passo de quebrar o pescoço de uma delas. E até Rose, que tentou de novo fazer uma ação sem ser ordenada, acabou sendo presa pelos fios. E agindo como um personagem misterioso, John apenas disse para elas avisarem suas superiores que por enquanto elas não podiam saber da verdade. E com esse aviso, ele deixou que o esquadrão fosse embora. Quando o relatório foi completo, Alpha conseguiu perceber que John Smith não era uma pessoa que qualquer um poderia enfrentar. Por isso, a próxima pessoa que enfrentaria ele seria a Delta, já que ela costuma sempre ser mandada para missões que são muito mais perigosas. E ao receber a missão, Delta não perdeu tempo e foi atrás de uma carruagem que estivesse envolvida com as notas falsas. Ela não demorou muito para encontrar quem ela deveria caçar, mas para não ser identificado pelo olfato da Delta por ela ser uma demi-humana, Sid tomou um banho por muito tempo e passou perfume. Mas mesmo com tudo isso de preparo, Delta facilmente soube a verdadeira identidade de John e começou a abanar o rabo alegremente, achando que Sid iria caçar junto com ela. E ao saber o que o Sid estava fazendo, ela imediatamente iria relatar tudo para Alpha, mas segurando o rabo dela e a deixando meio irritada, Sid deu uma nova missão para ela não revelar todo o seu plano. A missão que ele deu para Delta é ela ir até a cidade sem lei e caçar Juggernaut. E se ela completasse essa missão, ela receberia uma recompensa. E ficando muito animada, ela logo foi em direção à Torre Negra. Alguém teve que pagar para esse plano realmente funcionar. Alpha logo acabou perdendo o contato com Delta, e isso acabou deixando ela bem surpresa, já que Delta era uma das pessoas mais fortes da Shadow Garden, e os únicos vestígios que conseguiram encontrar sobre ela foram alguns pelos da cauda dela, o que acabou fazendo todos pensarem que ela tinha morrido em batalha. Isso acabou deixando todas elas chocadas e também bem tristes, ainda mais Beta, que via ela como uma irmã mais nova. Inclusive, ela reportou sobre a teórica morte da Delta pro Sid, que estava escrevendo alguma coisa em um papel. Ele não demonstrou nenhuma reação e apenas a confortou dizendo que ela estava em um lugar melhor. Claro, com certeza falando isso porque era algo bem clichê de se falar. Beta tentou pedir a ajuda de Sid na luta, mas ele apenas responde de que estava muito ocupado e por isso elas mesmas teriam que lidar com John. Agora, por que elas nem ao menos se perguntavam que tipo de obrigação tão grande era essa aí, eu já não sei. E terminando a conversa, Sid pega o papel que tinha algo escrito e entregou a Beta. Beta acabou não entendendo muito o que estava no papel, pois o que estava escrito estava em 5 linguagens proprietárias diferentes, sendo elas Hiragana, Katakana, Kanji, algarismos arábicos e Romaji. Sid diz que quando ela descobrisse o que estava escrito, ele revelaria tudo a ela. E depois disso, Alpha foi à caça de John Smith. Em outra noite, a associação comercial começou a mobilizar um grande número de pessoas para encontrar John Smith, mas sem vestígio dele. Durante essa busca, eles encontraram uma carruagem suspeita. Quando eles pararam e abriram essa carruagem, eles encontraram várias moedas. Mas logo, quando alguns homens colocaram os olhos nas moedas, eles foram imediatamente decapitados pelos fios de John Smith. E em poucos segundos, ele encheu o local por uma chuva de sangue. Mas antes de sair de lá, ele falou com a pessoa que estava escondida apenas observando. E essa pessoa era Alpha, que decidiu dar um fim no responsável pela morte de uma de suas colegas. Sem perder tempo, Alpha se apresentou e automaticamente deu adeus ao John, enquanto ia para cima dele com uma espada. Mas o ataque dela nem ao menos o acertou. Alpha logo percebeu que o jeito que ele manipulava a magia era bem parecido com a da Shadow Garden, e perguntou onde ele aprendeu aquele estilo de manipulação de magia. John não
respondeu e imediatamente moveu os seus fios para atacar, mas graças aos relatórios, Alpha conseguiu dar um jeito de conseguir superar os fios mágicos, e em um único movimento ela iria acertar o pescoço do John, mas ele apenas desviou o ataque com um movimento leve. Porém, o ataque conseguiu acertar a sua máscara e revelar o seu rosto, e ao ver o rosto do homem, Alpha começou a perguntar do porquê Shadow estava lá, começando a perder a sua compostura. Ela começou a fazer várias perguntas do porquê Shadow estava agindo como John Smith, mas ele apenas respondeu de que aquele era o melhor caminho. E Alpha começou a reclamar de que não entendia ele, dizendo que ela não era inteligente, por isso ela não podia entendê-lo. Ela era fraca, então ela não podia fazer as mesmas coisas que ele, mas mesmo assim, ela queria apoiá-lo, ela queria entendê-lo. Ela queria fazer o que estivesse ao alcance dela para ajudar a pessoa que salvou a vida dela e das outras. E a possibilidade que passou pela cabeça dela era que ele não precisava dela. E quando ela pensou isso, lágrimas começaram a escorrer do seu rosto. E após isso, ela decidiu que não seria mais um incômodo para ele. E então, ela acabou desaparecendo. E pela primeira vez, Shadow mostrou surpresa. Tudo o que tinha restado de Alpha era uma névoa vermelha. E logo atacando Shadow por trás, Alpha reapareceu da névoa vermelha. Shadow até tentou desviar daquele ataque, mas ele acabou sendo acertado criando uma ferida na bochecha. E aquele não foi o único ferimento que ele recebeu, desaparecendo e reaparecendo. Alpha conseguiu desferir vários ataques que conseguiram ferir Shadow, que nem mesmo os fios dele eram páreos para aquela técnica. E dentro daquela névoa, Alpha disse que ela não seria mais um incômodo para ele, que ela poderia ser útil para ele. Porém, Shadow decidiu finalmente acabar com aquilo, e ele varreu todo aquele nevoeiro com a sua espada, assim acabando com a técnica de Alpha. E depois de acabar com a batalha, Sid diz para Alpha que ela se tornou forte, e logo então atingiu ela com o cabo da espada para desmaiá-la. Enquanto sua consciência ia desaparecendo, Alpha começou a falar para ele esperar, e principalmente a implorar para ele não a deixá-la. Mas a voz dela não conseguiu mais alcançá-lo, e assim ela perdeu a consciência. O dia finalmente tinha chegado, e Yukimi já tinha terminado de trocar as cédulas falsas por dinheiro, e o que faltava era apenas trocar as notas reais por dinheiro com a associação, e a partir daí, o colapso para os dois lados dessa guerra finalmente começaria. Yukimi queria ela mesma trocar cédulas para poder dar o golpe final. John perguntou para ela qual era a necessidade de ela ir até lá, se ela poderia muito bem mandar alguém para fazer isso, e Yukimi disse que tudo aquilo era para ela completar sua vingança contra Ketan, e quando ela tocou nesse assunto, ela começou a contar sua história. Há muitos anos atrás, a aldeia de espíritos raposas em que Yukimi e sua mãe moravam tinha sido atacada por uma tribo de selvagens. Por conta da maioria da raça não lutar, eles não conseguiram se defender, mas Yukimi acabou sendo salva por um general da raça dos lobos, e o seu nome era Ketan, e aquela primeira interação entre eles foi o suficiente para eles acabarem se apaixonando um pelo outro. E para a sorte deles, para poder criar uma aliança entre a raça das raposas e dos lobos, foi feito um noivado entre eles. E como eles estavam apaixonados um pelo outro, eles não recusaram, mas infelizmente essa felicidade durou por pouco tempo, porque no final as aldeias das raposas e dos lobos foram destruídas por tribos selvagens, e a única coisa que Ketan conseguiu fazer foi pegar Yukimi para eles fugirem. Mas depois daquele dia, Ketan começou a odiar sua fraqueza, acreditando que se ele fosse mais forte, ele não teria mais nada tirado dele. E foi durante o seu surto que ele fez uma revelação. Ele tinha sugerido que as tribos usassem as pílulas de diabolos para poderem ficar mais fortes, além de que eles também poderiam ter a proteção do culto, mas infelizmente a mãe de Yukimi era contra o uso daquelas pílulas, e a sede de poder de Ketan fez que ele matasse a mãe de Yukimi. E depois de ter feito aquela revelação sem considerar os sentimentos de sua amada, Ketan tentou fazer Yukimi ingerir as pílulas, mas ela se recusava. E vendo sua amada ter a mesma reação de sua mãe morta, Ketan teve um surto de raiva e usou sua espada para cortar as costas de Yukimi. Mas antes que ele acabasse matando ela, Sid, atuando como Shadow, chegou no local para poder roubar o dinheiro, mas Yukimi não conseguiu ver ele por conta dos ferimentos, e quando ela acordou, ela não encontrou Ketan e apenas viu as suas costas curadas, porém cheia de cicatrizes. E desde aquele dia, ela tem buscado vingança contra Ketan, e após contar toda a sua história, ela sai do local para completar a sua tão sonhada vingança, enquanto John fazia o mesmo. Com o colapso já tendo chegado a Mitsugushi, muitas pessoas estavam à frente da empresa para conseguir o seu dinheiro, mas todas estavam tentando processar a informação que seu líder tão respeitado e amado tinha traído e abandonado elas. Mas enquanto o clima depressivo continuava, Nu tinha chegado no local para poder informar de que os responsáveis pela criação das notas falsas era a associação comercial que estava ligada com um culto, e elas apenas puderam aceitar que acabaram caindo na armadilha deles. Mas para feliz surpresa delas, Beta também chegou
chegou na sala correndo com um papel na sua mão. Esse papel era a mensagem codificada do Cid, e graças à ajuda de Eta, que era responsável pelas pesquisas da Shadow Garden, ela conseguiu descobrir que nessa mensagem Cid revelava tudo sobre o que ele estava fazendo pelas sombras, dizendo que ele foi o responsável pelo colapso junto de um colaborador e também dizendo a localização do dinheiro que ele conseguiu graças ao colapso que ele criou, e termina dizendo que por mais que elas guardassem rancor dele, essa era a melhor opção. Ele só não esperava que ele acabou fazendo algo que ele não queria e faria todo esse plano ir por água abaixo. Quando todas leram aquela carta, todas começaram a chorar de felicidade por saber que não tinham sido abandonadas. E depois de saberem toda a verdade e Delta ter chegado pela janela, elas decidiram ir até o local onde estava o dinheiro para poder recuperar tudo o que elas perderam. Bem, dito e feito, elas logo foram até onde o dinheiro estava e já saquearam tudo. E o Cid, idiota do jeito que ele é, logo percebeu que ele foi roubado e nem suspeitava que foram as próprias subordinadas dele. E todo aquele sumiço do dinheiro fez ele ficar muito nervoso. Mas quando duas subordinadas da Yukimi avisaram sobre o desaparecimento dela e o nome de Getan, Cid começou a emanar uma aura muito forte que assustou as duas subordinadas. Isso porque ele acreditava que o responsável pelo roubo do dinheiro era Getan, e perguntando a localização dele, ele foi com muito ódio espancar um lobo preto. Em um lugar coberto de neve, Yukimi contemplava de uma planície uma paisagem da cidade. Quando o sol se pôs completamente, Getan finalmente tinha aparecido atrás dela. Yukimi, depois de ter dito que o esperava por aquele dia, disse para ele se render, mas Getan se recusou, dizendo que enquanto ele tivesse chance de recuperar o dinheiro, ele poderia recomeçar. E sem perder tempo, Yukimi sacou os seus leques de metal, enquanto Getan sacou sua espada para atacar sua antiga amante. Mas para surpresa dele, nem ao menos teve uma luta, pois Yukimi estava muito mais forte e diferente daquele dia. Ela ativou a transformação da raça dos espíritos raposa e sem nenhuma dificuldade desferiu um golpe tão forte em Getan que o derrotou instantaneamente, fazendo ele cair de joelhos no chão. Ela sorriu tristemente ao ver o rosto de ódio sem fim da pessoa que ela já amou no passado, e dizendo que tinha acabado, colocou o seu leque de metal no pescoço de Getan, mas sem cortar o pescoço dele. E depois disso, para surpresa dele, Yukimi diz que a vingança dela já estava concluída, já que ela não tinha a intenção de matá-lo, pois ela acreditava que em algum lugar dentro dele ainda existia a pessoa boa que ele já foi. Quando terminou de falar, ela se virou e começou a andar na neve, mas infelizmente Getan não aceitou aquilo, acreditando que ela estava zombando dele, e com muito ódio, ele toma várias pílulas de diabologia uma vez, e quando teve um aumento de força, ele logo apunhalou Yukimi pelas costas, dizendo irritado para ela não brincar com ele. Mas antes que ele pudesse fazer mais alguma coisa, um grande vento soprou. A neve se espalhou e então uma sombra caiu do céu. Getan logo viu que quem estava lá era John Smith e acusou ele como a pessoa que roubou tudo dele, enquanto John apenas respondia de que iria recuperar o que era dele, o que fez Getan interpretar que ele estava se referindo a Yukimi, e ele apenas disse que se pergunta se ele vai conseguir recuperá-la. Depois que os dois se olharam por um instante, Getan tentou acertar John com uma espada, mas John nem se moveu para esquivar e usou seus fios para parar a lâmina. Mas após atacar de novo, Getan começou a cortar todos os fios de John. Isso porque, graças aos ferimentos nos olhos que o deixou cego por conta do Cid ter atacado ele no passado, a capacidade dele de detectar as coisas e movimentos com seu poder mágico aumentou, e graças a isso, ele conseguiu evitar os fios, mas quando ele menos percebeu, tinha vários fios à sua volta ao ponto de qualquer mínimo movimento ser perigoso para ele. John perguntou se ele tinha algo a dizer se referindo ao dinheiro, e claro, Getan achou que ele se referia a Yuki, mas ele apenas disse que não adiantava falar agora, e sem pensar duas vezes, ele tomou todas as pílulas de diabolos de uma vez, mesmo sabendo que aquilo seria perigoso para ele. Mas o medo de ter algo tomado dele falava mais alto. Com isso, ele ficou mais poderoso ao ponto de conseguir cortar todos os fios que antes eram um problema para ele, e vendo que já não adiantava mais, John decidiu começar a ter uma luta corpo a corpo, e começou a espancar Getan com socos, chutes e joelhadas limpas. Por mais que ele infligisse muito dano, as feridas eram logo regeneradas por causa das pílulas, mas não importava o quanto Getan se regenerasse, John não parava de espancá-lo, até que finalmente tinha chegado o momento em que as pílulas pararam de ter efeito, e Getan tinha voltado ao normal. E de novo, John perguntou se ele tinha algo a dizer. Ainda não respondendo à pergunta, Getan percebeu que John era o mesmo garoto que tinha feito os ferimentos nos seus olhos no passado, e começou a pensar que se ele tivesse os poderes que ele tinha, não teria feito tudo o que fez até agora, e talvez poderia ter tido uma vida feliz com a sua amada. E pensando que poderia deixar tudo nas mãos dele, com uma voz que não tinha mais tom, Getan diz que deixava Yukimi com John, sem conseguir dizer por completo o nome dela, a chamando de Yuki, e isso deu um grandíssimo mal entendido. Após isso, Cid logo curou as feridas de Yukimi e começou a cavar um buraco que Yukimi acreditava ser para Getan, mas não era bem isso.
Logo, quando voltou para o local do dinheiro, Yukimi acabou encontrando o Alpha, que atualiza ela sobre tudo o que estava acontecendo. Não só isso, como ela também entregou uma carta aberta que era de Getan, e nessa carta estava repleta dos arrependimentos pelo que ele fez com sua terra natal, além do culto de Diabolos, que é a organização que coagiu ele a fazer tudo o que ele fez. E depois de ela ter lido a carta, Alpha propôs que a Shadow Garden e Yukimi fizessem uma aliança onde a Mitsugoshi trabalharia na superfície, enquanto a Snow Fox, que é a organização de Yukimi, trabalharia nas sombras. Com isso, uma nova aliança estava feita. E bem, lembra quando eu disse que Getan não ter terminado o nome da Yukimi deu um puta mal entendido? Bem, acontece que Yuki em japonês significa neve, e o local onde eles estavam era cheio de neve. Então ele entendeu que naquele exato lugar era onde estava o dinheiro que tinha sido roubado. E por isso, junto de Delta, o Sage com uma pá feita de slime começou a cavar vários buracos tentando encontrar o dinheiro. Só que claro, ele não encontrou. E como ele não sabia que a Shadow Garden já tinha recuperado o dinheiro, ele acreditava que se ele desse as caras na Shadow Garden, todo mundo ficaria muito bravo com ele. Por isso, ele decidiu apenas fugir para elas se acalmarem um pouco. Enquanto Delta, que foi deixada para trás, disse que tinha encontrado algo em um dos buracos, mas Sage apenas ignorou enquanto começou a correr. E com isso nós terminamos o volume 3, um volume cheio de coisa louca acontecendo bem padrão da obra. E agora vocês já sabem tudo o que vai acontecer na segunda temporada, mas com certeza esse material ele vai ser bem melhorado se o diretor for o mesmo, pelo amor de Deus que seja o mesmo. Para quem tá com dúvida, o resumo do volume 4 vai sair na quarta-feira no mesmo horário, e posso garantir que ele vai ser bem interessante, ainda mais na sua parte 2. Então é isso, gente, comentem aí o que vocês acharam desse volume, porque eu vou querer saber. Então, até o próximo vídeo.